O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Cautiopédia, edição de número 27. A gente sempre gosta de falar números de camisa, né? Jogadores ilustres que vestiram as camisas. O número 27 não é muito auspicioso não, mas dá para arrumar alguns, né? Tem Goran Pandev, tem Miroslav Krasic. Se você não lembra, é porque você não é juventino, porque acho que só o juventino vai lembrar desse aí. Um sósia do Nedved. E também tem Fábio Quagliarella, bom número camisa 27 aí. Seja muito bem-vindo para você que ouve a gente e para você que agora também vê a gente. Se você não está por dentro da novidade, você pode ouvir a gente, pode continuar ouvindo a gente em todos os agregadores, graças à parceria com a Central 3. E agora você também pode ver a gente, graças à parceria com o Nosso Futebol, toda sexta-feira, à 13h, também conhecido como 13 horas, e também meia-noite, na madrugada de sexta para sábado, estaremos lá no Nosso Futebol. Então, nesses dois horários, 13 horas de sexta-feira ou meia-noite, na madrugada de sexta para sábado. O episódio de número 27 da Cautiopédia traz muita coisa boa, hein? Foi uma semana... Teve também eliminação da Liga dos Campeões, mas, no geral, muitos resultados convincentes, resultados grandes dos times italianos nas competições europeias. A gente vai falar sobre tudo isso. Teve Atalanta, teve Roma, teve Milan, teve Fiorentina e teve Lazio. A Lazio a gente vai falar não só sobre a eliminação do time da Liga dos Campeões, mas a gente vai falar também o que vem por aí, né? Tem uma impressão ali um pouco de fim de ciclo, o que vem pela frente, e a gente vai abordar um assunto chato, porém extremamente necessário, porque mais uma vez torcedores da Lazio protagonizaram cenas lamentáveis, né, na sua visita à Alemanha, questões relacionadas ao nazismo, ao fascismo, e a gente vai explicar que não é uma exclusividade dos torcedores da Lazio. Está longe de ser um único problema no futebol italiano. A Lazio não é a única equipe vinculada a esses movimentos lamentáveis aí. E vamos falar, como eu já falei, de muita coisa da Europa, mas vamos falar também no finalzinho sobre o Pogba. Porque agora a gente está numa geração aí que ou superestima muito ou subestima muito os jogadores, né? Então a gente vai falar sobre o que aconteceu com o Pogba, né? Sobre o resultado do julgamento, mas de uma forma geral, como hoje em dia a gente resume muito de formas extremas, se o cara foi o Pelé ou se ele foi, sei lá, o Negreiro, os atacantes do Flamengo. Não existe um meio termo nas redes sociais, a gente vai falar sobre isso. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou também aqui com meus fiéis escudeiros. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio Bittencourt. Hoje sim, vestindo uma camisa. Você que só ouve a gente, às vezes não está por dentro do que a gente veste. A gente geralmente veste camisa de time. Eu estou fardado com uma bonita camisa do Sassuolo, em homenagem ao falecido Domenico Berardi, né? Estou exagerando aqui, mas é porque o Berardi sofreu mais uma grave lesão. Ele que vinha se recuperando de uma ruptura de ligamento no joelho, agora rompeu o tendão de Aquiles. Não sei se voltarei a ver o Berardinho exuberante que já viu, o craque Berardinho. Nelson está com a camisa da Roma, belíssima camisa da Roma, histórica camisa da Roma. Inclusive, eu vou falar da camisa do Caio só um minutinho, mas, Nelson, fala pra gente onde é que você conseguiu essa camisa da Roma e onde as pessoas que estão assistindo e as que estão ouvindo a gente também pode conseguir. Não vou jogar para você não, hein, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson. Faça seu jabá sobre a camisa da Roma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está nos assistindo, nos ouvindo. A camisa da Roma eu consegui num lugar assim, um pouquinho próximo daqui. Se chama Cautiopédia Store, a nossa loja. Então, para quem tiver interesse em comprar camisas retrôs de clubes italianos, outros itens, a gente tem pôsteres, tem canecas,
e outras quinquilharias, por assim dizer, de times italianos. Então, quem tiver interesse é só chegar no nosso site e adquirir. Gostei do uso da palavra quinquilharia. Eu estava pensando em acessórios, objetos de decoração, pensei em bugigangas, mas confesso que não pensei em quinquilharias. Tudo isso você pode encontrar lá no site da Culturepedia Store. Agora sim, Caio, desculpa a falta de educação. Fiz que fui, voltei, dibrei, mas agora eu passo a bola para você, Caio Bittencourt. Bom dia, boa tarde, boa noite, que hoje está fardando uma camisa da Azzurra. Olá a todos, não apenas da Azul, como da Euro 2012. É raro este momento que eu visto camisas relacionadas à Itália, mas só vai acontecer com a seleção e com as camisas do Napoli. Mas também é de momentos especiais para não ser banalizados. Afinal de contas, a Itália coletivamente no ranking europeu tem merecido essas homenagens, considerando que seus clubes têm o primeiro posto no ranking para a quinta vaga que será dada para a Champions League ano que vem, e já vem adquirindo o terceiro posto no ranking dos coeficientes gerais, e tudo fica tranquilo para não termos só 4, como 5 times na Champions League, e poderemos ter também o 8º colocado como classificado para uma Copa Europeia, o que me deixa muito esperançoso para que o Napoli possa jogar a Conference League, já que Champions League eu não acredito, Europa League também não. Calma que a temporada ainda tem muita coisa para acontecer, mas gosto da sua humildade, gosto do seu pé no chão. Vamos começar falando então dos italianos, na semana dos clubes italianos na Europa. Vamos começar pela Atalanta, porque a Atalanta foi a Portugal, conseguiu mais um empate, mas assim, não, longe de mim querendo diminuir o empate fora de casa, querendo diminuir a Atalanta, mas Nelson, tem muito o que falar desse empate, porque a gente já viu a Atalanta enfrentando o mesmo Sporting nessa mesma edição de Europa League, e tá lá enfrentando, foi de novo, né, ao bonito estádio do Alvalade enfrentar o Sporting e conseguiu o empate. Tem muito o que tirar desse empate, Nelson, ou foi mais do mesmo? Então, assim, para quem viu, né, os jogos da Atalanta contra o Sporting nessa temporada pela fase de grupos da Liga Europa, viu um jogo muito parecido, especialmente o jogo em Portugal, né, porque quando a Atalanta enfrentou o Sporting já na Itália, a Atalanta já estava classificada, já tinha o primeiro lugar do grupo garantido, então foi um jogo um pouquinho diferente em termos de dinâmicas, né? Então acabou até empatado. Mas a Atalanta venceu na fase de grupos do Sporting por 2-1, e dessa vez poderia ter vencido também, não só por 2-1, foi um empate por 1-1, né? Como até por mais gols. A Atalanta, apesar de ter saído atrás, fez um bom primeiro tempo, colocou 2 bolas na trave em sequência no primeiro tempo, depois conseguiu já empatar o jogo com o Scamacca, e no segundo tempo novamente colocou uma bola na trave com o Lookman, e teve um gol anulado do nosso famoso Bilal Touré. E, enfim, a Atalanta jogou bem, é favorita à vaga. Assim, a Atalanta está a 5 jogos sem vencer, né? Se a gente considerar todas as competições. Porém, essa é uma estatística um pouco mentirosa, porque fora o jogo contra a Inter, que a Atalanta foi dominada, a Atalanta fez um jogo bom contra o Milan, poderia até ter vencido o Milan em San Siro, poderia também ter tido uma melhor sorte contra o Bolonha, foi um jogo bastante parelho, também pela Série A. Então, é uma estatística um pouco mentirosa, né? Então, e a Atalanta, antes de perder para o Bolonha, vinha de 7 vitórias em casa, pela Série A e também considerando outras competições. Então, eu vejo a Atalanta como favorita, pelo que foi o jogo, pelo tipo de dinâmicas que conseguiu colocar, conseguiu deixar o Sporting muito desconfortável em casa. O Sporting é um bom time, o Gyökeres, o atacante sueco, que é um dos destaques até da temporada europeia, tem feito muito gol. Entrou no segundo tempo, praticamente não tocou na bola, então isso mostra um pouco até da solidez defensiva que a Atalanta mostrou no confronto, e
e mesmo com atacantes, com zagueiros que estavam amarelados. O Atalanta jogou durante boa parte do jogo com os zagueiros já amarelados e mesmo assim conseguiu conter o ataque do Sporting, que é um ataque que produz bastante. O time do Rubem Amorim é um time muito organizado e a Atalanta mesmo assim fez um jogo que poderia ter sido saído vitoriosa, né? O Franco Israel, goleiro do Sporting, também fez defesas importantes ao longo da partida. Então, eu vejo a Atalanta com, assim, uns 65%, 35%, se a gente fosse colocar em termos assim, de probabilidades de avançar para as quartas de final da Liga Europa. Gostei da conta e eu tô impressionado, na verdade, com essa fase da Atalanta com o Home, assim, já acompanhava, né, jogador, mas incrível como o futebol tem dessas coisas de um cara às vezes se adaptar instantaneamente e às vezes demorar um pouco, mas o Home chegou e vem jogando muito bem. Caio, quer dar um palpitezinho? Não tem muito o que falar mais, né? Porque o Nelson já cobriu muito bem, mas eu queria só saber se você tem um palpitezinho aí para essa volta de Atalanta Sporting. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, sinta-se à vontade, mas acho que mais um palpitezinho mesmo. Nesse caso, assim, eu achei o resultado da Atalanta um bom resultado, mantém a mesma tendência do Nelson de 55-45 e acho importante, assim, a maneira com que a Atalanta vai dosar essa coisa da Copa da Copa, no caso Copa Europeia ou Europa League, com o campeonato. Porque você teve uma derrota pesante no fim de semana, num confronto direto importante, como foi contra o Bolonha, de virada, até com todas as condições e a qualidade que o Bolonha mostrou na virada de jogo, mostrando principalmente porque é o grande favorito à quarta vaga no G4, o Bolonha. E nesse quesito, até talvez a Atalanta pense mais na Copa pela viabilidade, até mesmo sendo favorita por jogar em casa, porque a cabeça do Sporting também está dividida. É bem verdade que o Sporting trocou alguns titulares ali, pensando também na disputa do Campeonato Português, na disputa do título para o Sporting, que é tão importante. E à medida que vai avançando, que assim que a Atalanta possa avançar esse confronto com o Sporting, passam a ser 5 jogos para um título inédito. Então, se torna uma coisa viável para a Atalanta. A Atalanta que precisa muito de qualquer troféu, né? Porque são muitas temporadas aí de bom futebol, de feitos históricos, de semifinal de Liga dos Campeões, mas a sala tá praticamente vazia. Vamos falar de Roma e Brighton. Nelson Oliveira, o derrocismo já é real? Eu quero saber o quanto eu posso confiar na Roma, porque a Roma, historicamente, histórico recente e um histórico geral, não é um time a ser confiável, né? É um time ali que você observa com uma certa cautela, admira, às vezes ri, às vezes admira, mas não chega a ser um time exatamente confiável. E eu tô vendo muita confiança vindo lá de Trigori, hein, Nelson? O De Rossi mudou, né, a temporada da Roma até o momento. São apenas 10 jogos, né? Se a gente for colocar assim na ponta do lápis, são apenas 10 jogos. Não é um trabalho ainda longo, mas nesses 10 jogos são 7 vitórias e uma derrota apenas para a Inter, né? Então, a Inter, que a gente, enfim, né, tem que salientar que tem praticado um futebol diferente das outras equipes da Série A. É uma equipe que está com 15 pontos de vantagem na competição, e foi um jogo que a Roma deu um trabalho imenso, né? A Roma chegou a virar o jogo, né? Saiu atrás, depois virou e acabou tomando uma virada, mas foi um jogo bastante complicado para a Inter. E no caso do jogo contra o Brighton, foi ao contrário, né? A Roma não teve praticamente dificuldade nenhuma de acabar com o Brighton, né? Foi um passeio, né? Foram algumas poucas oportunidades que o time do De Zerbi teve e que o Svila praticamente não trabalhou, né? Então, aí a gente vê um primeiro tempo que foi muito condicionado, e aí fica um trocadilho, né? Que o Dunk simplesmente enterrou o Brighton no primeiro tempo, o capitão do time enterrou o time,
e acabou falhando, principalmente no gol do Lukaku, mas também não foi bem no gol do Dybala, os 2 primeiros gols da partida. E no segundo tempo a Roma, já com essa vantagem, teve muita maturidade. Eu acho que uma coisa que acho que você falou muito bem de confiança, acho que o De Rossi passou muita confiança para os jogadores. Eu acho que é o ponto principal. Enquanto o Mourinho, por exemplo, falava, olha, eu não tenho o elenco que eu queria, é um elenco que tem lacunas, um elenco que esses jogadores aqui não deveriam, não estariam aqui se eles não tivessem problemas, como lesões, etc. Ele não estava falando exatamente uma coisa que era uma mentira, né? São estilos diferentes. Mentindo, Né? exatamente. O De Rossi é um cara diferente, né? Ele tá passando confiança. A confiança, a declaração do De Rossi após o jogo, essa vitória por 4-0 sobre o Brighton, foi que eu tenho certeza que esses jogadores aqui, que eu tenho à disposição, são muito bons. São rapazes que sabem jogar bola. Então, eu acho que ele tá conseguindo transmitir isso. Obviamente é o cara que, fora o Totti, é o cara que mais conhece a Roma, né, esta Roma especificamente. Então, sabe tudo que tem ali dentro, sabe como trabalhar. Sabe, inclusive, que talvez um dos problemas maiores da história da Roma é justamente essa questão da falta de confiança, dessa questão psicológica de muitas vezes você ter um resultado na mão e acabar colocando tudo por água abaixo em questão de segundos. E essa Roma faz exatamente o inverso. Estava ganhando de 2-0 do Brighton, fez 2 gols no espaço de 5 minutos, saiu de 2-0 para 4-0. E assim, salvo uma romada histórica, a Roma já está nas quartas de final, né? Não vai tomar 5 do Brighton. Acho muito improvável. Se tomar, dificilmente vai deixar de fazer gol também, né? Né? Até porque o De Zerbi não deixa de atacar, então tem muito espaço na defesa. O Brighton está com muitos problemas de lesão também. Então é um jogo que tende a ser aberto. E a Roma, se fizer um gol antes do Brighton, praticamente encerra qualquer possibilidade de reação, né? Porque o Brighton vai ter que fazer 6 gols. 5 para a prorrogação. E essa Roma não tem levado muitos gols. É bom até a gente salientar, desde que o De Rossi chegou, a Roma fez 26 gols, com o Mourinho tinha uma dificuldade imensa de fazer, de balançar a rede, né? Era praticamente Lukaku e Dybala se desdobrando, e uma outra colaboração de outros jogadores, e só levou 11, né? Então, assim, são 10 jogos, levou 11. A média um pouco maior do que um gol por jogo. Então, para chegar de uma hora para outra e tomar 4, para ir para a prorrogação, acho difícil. Tomou 4 da Inter, mas o Brighton não é a Inter. Pois é, e fez 2 também. Caio, eu não quero acreditar que só o que os jogadores da Roma precisavam e só o que o De Rossi vem fazendo é dar carinho, né? Eu me recuso a acreditar que isso era o que faltava para a Roma elevar o nível de futebol dessa forma, um técnico mais carinhoso com o elenco. Então eu queria saber... e o De Rossi carinhoso é uma coisa meio sui generis também, vamos pontuar isso aqui. O cara carinhoso tá gritando na sua cara. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre aspectos táticos e encaixes, né? Porque tem alguns jogadores... eu posso pensar pelo menos em 3 jogadores. Eu não vou botar o Dybala nesse bolo, porque o Dybala sempre jogou bem desde que tivesse em condições físicas, né? Eu não vejo o Dybala dando um salto, não. A questão do Dybala é só mais uma consistência de preparo físico e de ausência de lesão. Então acho que ele não entra nesse bolo. Mas Gianluca Mantini, Cristante e Pellegrini é um salto assim que quem não estava acompanhando a Roma antes pode até não perceber, mas quem viu os jogos antes e via agora vê que esses 3, e aí se você quiser adicionar mais gente, até pode adicionar, mas esses 3 saltaram muito. Aí eu te pergunto, isso é mérito do De Rossi ou o Mourinho estava segurando, o Mourinho estava com cabresto ali? Porque são 3 jogadores que você vê com dinamismo maior, então talvez possa ser também uma interferência de que o Mourinho segurava mais os caras e o De Rossi dá um pouco mais de liberdade, permite que eles arrisquem mais. Queria que você falasse sobre esses 3 aí e o que o De Rossi está fazendo, qual é a mágica, né, do De Rossi? Olha, pior é que assim, eu estava até pensando sobre isso assistindo a esse Roma e Brighton, vi outros também das rodadas anteriores e tudo mais, a gente acompanha com certa frequência.
Dentre esses três citados, o Mancini, o Cristante e o Pellegrini, eu adiciono mais um que, para mim, eu acho que deu principalmente o salto que precisava, que é o Paredes. O Paredes, para mim, tem jogado muito bem, tem distribuído o jogo muito bem, e nesse sistema de 4-3-3, nesse sistema tático, a liberdade que se dá ao Paredes e que se dá ao Pellegrini, principalmente, e até o Pellegrini, por ter o De Rossi, é uma coisa assim de tipo, tem alguém tanto quanto ele ambientado com essa coisa de Roma, ter os ídolos romanos, romanistas e tudo mais, que é um peso paralelo, mas você ter o De Rossi para te ajudar com relação a isso, parece que tirou esse peso dele, e ele está jogando muito mais, arriscando muito mais, criando muito mais e participando de muito mais jogadas, acaba sendo importante. Eu acho que assim, o Mourinho nessa fase da Roma foi importante e é importante. Nunca será esquecido pela torcida da Roma, virou um ídolo para sempre e coisa boa é para sempre. Só que ao mesmo tempo que ele botava pesos, que ele tirava pesos em situações assim que a Roma não estava tão acostumada, de voltar a disputar Copas Europeias, de voltar a disputar certos tipos de competições, ele colocava alguns pesos desnecessários, um pouco com essa coisa de sincerão. Eu acho que essa coisa, por exemplo, que você citou lá no começo, de que se eles estão aqui é porque está com lesão, que não sei o quê, que senão eu não posso contratar, tudo mais. É verdade? É. Mas eu acho que tem verdades que não convém ser ditas. Até, assim, às vezes na vida a gente gosta de ser um pouco enganado. De, assim, de você levar certas coisas, assim, verdades por outro lado, contextos por outro lado, conselhos por outro lado, e seria importante entender isso. E é claro, também o fator De Rossi na Roma é uma situação que, assim, não tem como não correr por esse cara. O De Rossi representa a Roma. Você, assim, nessa história da Roma, você ter os capitães romanos, esses caras, assim, eu lembro tempos atrás, quando eu escrevi um texto, se não me engano, no Futre, eu não me lembro agora, da importância do Pellegrini e da Roma ter essa história dos capitães romanos. Foi assim com o Di Bartolomeo lá atrás, foi assim com o Giannini, foi assim, claro, com o Totti, com o De Rossi, e essa continuação faz bem para o torcedor da Roma se sentir representado. E quando ele joga bola, quando ele tem qualidade como o Pellegrini, aí isso vira em dobro. Você não quer se identificar com cabeça de bagre no seu time. E todo esse crescimento de produção inevitavelmente vem. E claro, também tem o fator dos problemas do terceiro ano de Mourinho. Nós fomos de um time que no primeiro turno, para usar o exemplo do clássico com a Inter, a Roma não chutou uma bola no gol. No segundo turno já foi um jogo assim, tiroteio. Já é um outro contexto. É claro que o De Zerbi também, precisamos pontuar uma coisa sobre o Brighton de De Zerbi. Se, por exemplo, o De Zerbi prima de uma escola diferente da escola italiana clássica e tudo mais, mas eu achei um tanto quanto capicioso. Mesmo durante esse jogo, ele não baixar as linhas, ele continuar atacando do mesmo jeito, apresentar diversos buracos defensivos. Com o Brighton, com essa filosofia de futebol que o Brighton já apresenta há alguns anos, ele tem mais a que ficar por lá mesmo, com todas as condições. E assim, mas para evoluir, para dar o segundo passo no próprio Brighton ou num ambiente de pressão maior, considerando que assim, a hora que trocarem de técnico, logo vão estalar o dedo e ter o nome dele em mãos, mesmo que seja para ele dizer não, a coisa fica um pouco difícil. E já estão falando jogos têm sido difíceis. O interesse do Chelsea, né?
O Chelsea estaria Sim, interessado. sempre tem esse aspecto e tudo mais, ainda mais o Chelsea que acha que tem que replicar o estilo Brighton. Justo o Chelsea que tinha o estilo mais assim, mais vencedor, o que não é tão simples. Graham Potter tá aí para ver que para mostrar que não é tão simples. Mais uma vez, para você que está chegando agora, novidade Cautiopédia no nosso futebol. Todas as sextas-feiras, às 13 horas e à meia-noite. E para você que ouve o podcast, seguimos aí Spotify, Apple, Deezer, todos esses agregadores aí, estamos por aí. Vamos falar do Milan, que é a outra equipe italiana que venceu na Europa League. Caio, eu vou começar com você e vou deixar você escolher. Você quer que eu seja chato ou que eu seja para cima para jogar a pergunta para você? Eu tenho duas perguntas, mas aí você que vai escolher. Você quer falar do lado chato ou do lado legal da vitória do Milan? Do lado chato, porque eu tenho algumas reclamações a fazer. Não estou surpreso, não estou surpreso. Eu tenho algumas reclamações de ter visto, porque assim, eu achei que esse Milan... O time tomou dois gols do Slavia. O Slavia teve um jogador expulso aos 25 minutos. E o Milan tomou 2 gols ainda, Caio? Por quê? Explica isso aí. Era isso que eu queria reclamar. Tudo bem, você pode dizer assim, o primeiro gol do Slavia foi um gol bonito, o segundo gol teve erro de posicionamento do Theo, mas esses erros têm sido um tanto quanto mais frequentes que o normal. Não é só pela felicidade que o Dodera teve para chutar e fazer o gol de empate, como vemos na nossa querida imagem. Obrigado à nossa produção, que falamos na mesma hora. Mas, dito isso, não foi só a felicidade do Dodera. O Manhã tem tido alguns lances um pouco estranhos para alguém da qualidade dele, da capacidade dele. E o sistema defensivo eu achei que permitiu demais para o contexto em que se estava. Não é que o Slavia estivesse atacando muito quando o Diouf foi expulso aos 25 minutos. Mas também, quando chegou, criou e fez. Tanto com o gol do Dodera quanto o gol do Schranz, que entrou no segundo tempo e aproveitou o latifúndio que foi o Theo, né, na marcação, Theo Hernandes. Então, esse aspecto eu acredito que foi um pouco preocupante porque já poderia ter matado a classificação em certos momentos. Teve qualidade para tal, teve atuação de meio campo para tal, tanto com o Loftus-Cheek quanto com o Reinders, que foi muito bem, quanto a partida muito boa do Rafael Leão. Se não fosse os erros do sistema defensivo, o Milan já poderia chegar à Tchequia com um mata-mata mais na mão. Claro, 2 gols de vantagem é um mata-mata assim nas suas mãos? Claro que é. Mas assim, quando você toma 2 gols com um a mais, por volta de 65 minutos de jogo, é um tanto quanto preocupante, não? Com certeza. Nelson, então restou eu jogar para você o lado feliz dessa vitória, que é o Milan tem muita gente que faz gol, né? Dificilmente você vai ver um jogo do Milan, uma concentração de gols, como aconteceu em temporadas passadas, por exemplo. Mas nessa temporada, assim, se o jogo não estiver fluindo muito bem com o Rafael Leão, ele vai tentar acionar outros jogadores. O Pulisic é um cara que tem feito gols, Giroud. Hoje teve o gol do Reinders, inclusive eu quero mandar um abraço para o Myron Rodrigues, nosso amigo, que ele me puxou um apelido absurdo, né, para o Reinders. Eu sou fanático, sou apaixonado por esses apelidos engraçados. O querido Power Reinders fez o gol do Milan, o segundo gol do Milan. Então, assim, tem muita gente que faz gol. Isso é mérito do Pioli ou não? É um pouco de mérito do Pioli, mas eu acho que é muito de mérito de montagem do elenco também. Porque quando esse elenco foi montado especificamente para essa temporada, a gente viu que o Milan foi buscar jogadores com uma capacidade técnica muito boa, né?
O Okafor, que é um cara que já vinha brilhando na Áustria, o Pulisic, que, enfim, já, apesar de ter seus altos e baixos, também teve momentos muito bons, tanto no futebol alemão quanto no Chelsea. E, enfim, jogador que é simplesmente o LeBron James do futebol, né? Não vamos esquecer disso. Enfim, até mesmo jogadores que não têm jogado bem foram contratações que a gente poderia entender como uma contratação para elevar mesmo a questão de número de gols, né? Por exemplo, o Chukwueze, que eu acho que é um bom exemplo. Enfim, a gente está falando de desempenho europeu, mas eu acho que o desempenho desses dois jogadores que eu vou citar na Série A também tem a ver com isso, né? Que o Jovic e o Okafor são dois jogadores do futebol europeu, considerando as ligas nacionais, das 5 principais, mais especificamente, são os dois que mais fazem gol saindo do banco. Então, se antes você era muito dependente do Giroud e dos lampejos do Rafael Leão, esse Milan de fato não é mais assim. Só que meio que o Caio falou do De Zerbi está meio que se aplicando também pro Pioli, né? Um time extremamente oscilante, né? Um time que dentro de um mesmo jogo oscila muito. E uma defesa que foi um dos fortes do Milan na temporada em que ganhou o título. Tudo bem, o Milan teve milhões de problemas de lesão e quase todos eles foram na defesa, né? O Kalulu se machucou, o Kia se machucou, o Tomori se machucou e, enfim, o Gabia teve que voltar, né, de empréstimo para tapar um buraco. Mas eu acho que isso não é o suficiente para justificar a quantidade de oscilações que o Milan tem. Então, assim, eu transformei a sua pergunta pelo lado positivo numa coisa negativa também, porque esse Milan de fato é assim. É um time que você não consegue avaliar de uma forma muito linear, né? Um time que tem oscilado muito e que dentro dessas oscilações, no mata-mata, que acho que é o que resta ao Milan nesse momento, né? Acho que a vaga na Champions League via Série A está muito bem encaminhada, é um tipo de coisa que pode jogar seu mata-mata no lixo. Essas oscilações dentro de um campeonato, elas são um pouco menos sentidas nos pontos corridos, principalmente se você tem um elenco muito forte, se você tem uma quantidade de jogadores que fazem muitos gols. Então, uma hora ou outra, um jogo um pouco mais complicado, você vai ter os 3 pontos. Mas no mata-mata, basta você dar uma pequena oscilada que você vai estar fora. Então, por exemplo, vamos comparar com o outro time de Milão. Se você tem o Inzaghi, que era reconhecido por preparar muito bem jogos de Copa, o Pioli está indo pelo lado contrário. É um Milan que não tem passado segurança, é um Milan que conseguiu jogar muito bem contra o Rennes, por exemplo, na fase anterior, e depois passou susto mesmo tendo 3-0. Vocês não acham que o Milan pode passar por esses mesmos problemas contra o Slavia lá na Tchequia, sendo que o Slavia vai ter a torcida ao lado dele? É um time que já mostrou o que pode complicar. Então, assim, o torcedor do Milan, volto a falar que sempre que a gente comenta sobre o Milan, eu cito sobre os comentários da galera do AC Milan Brasil no Twitter, ou X, se você preferir, sobre a falta de confiança que tem no próprio elenco. Então, se o próprio torcedor e o pessoal do AC Milan Brasil não é apenas um torcedor médio, mas são pessoas que acompanham e têm até certo distanciamento, imparcialidade, até dentro um pouco de alguns conceitos jornalísticos para avaliar, se eles mesmos não têm essa certeza, eu acho que fica arquivada a questão, né? É isso. Torcedor do Milan. O Milan ganhou, tá? A gente tá nesse clima aqui de velório. O Nelson e o Caio me jogaram lá para baixo, mas Milan 4-2 no primeiro jogo. Vamos falar daqui a pouquinho de Lazio e da torcida da Lazio, principalmente, né? Não só sobre a eliminação, mas sobre a torcida da Lazio. Mas a gente também teve Fiorentina jogando pela Conference. Caio, a gente está falando muito de oscilação no Milan. E a gente cobra mais no Milan, a gente cobra que seja um time mais consistente por questão de orçamento, pelo tamanho do clube, porque são jogadores de peso. A Fiorentina oscila tanto quanto e, na verdade, oscila mais. Mas dá para perdoar um pouco mais a Fiorentina? Inclusive, você que está ouvindo e que está vendo a gente, gosta de apostar. Fio desencapado, hein? Cuidado com a Fiorentina. Não recomendo jogo da Fiorentina. Você nunca sabe o que vai acontecer.
como diria o filósofo, tudo pode acontecer, inclusive nada, por causa dessa oscilação, né, Caio? Dá pra gente botar um pouquinho... Dificilmente não acontece nada em jogo da Fiorentina. E isso, às vezes, é um problema, porque se você for a fundo, não era para ser um jogo, por exemplo, complicado como foi esse com o Maccabi Haifa. Eu até quase confundo com o Maccabi Tel Aviv, que tocou 4 no Olympiacos em plena Grécia. Mas, assim, foi um jogo para lá de complicado num contexto em que o Maccabi Haifa não tinha o fator casa, que os israelenses jogam na Hungria, vale ressaltar, e que, ao mesmo tempo, parece que essa oscilação vem forte entre Copas e campeonato. Pelo desempenho do ataque, tudo bem. Agora você pode pensar que o Beltrán está fazendo um pouco mais de gols, Nico Gonzalez segue na dele, fazendo o que há de melhor nos dribles, passes e tudo mais, mas ao mesmo tempo a defesa é um pouco irregular. Tudo bem, você pode dizer que a Fiorentina, para esse confronto, não tinha seu melhor zagueiro, que no momento tem sido o Martínez Quarta, que participa bem na defesa, participa bem na criação e todas as fases do jogo, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que as posições vitais do time parece que não se resolvem. Tanto ali na cabeça de área, tudo bem que você tem... Hoje, nessa quinta que gravamos, tivemos o Mandrágora, que fez gol, o Duncan e tudo mais, cumprindo qualidade. O Arthur deu uma melhorada em relação ao que não vinha apresentando nas temporadas anteriores de Série A, mas você tem um goleiro que talvez do primeiro pelotão da Série A, ele consegue ser o que eu tenho mais desconfiança, que é o Terracciano. O Terracciano, assim, ele não sai do gol para nada, ele participa pouco do jogo. Tudo bem, o italiano gosta de escalá-lo porque supostamente ele é bom com os pés, mas é um ganho completamente marginal, ganha-se pouco na criação, mesmo para um time de altíssima posse de bola, como é a Fiorentina, e até curiosamente, nos jogos que a Fiorentina tem um pouco mais de responsabilidade, que você não tem a trocação, parece que a Fiorentina sofre mais, então complica-se as coisas. Essa eliminatória, o Barak trouxe a vantagem para a Fiorentina, mas eu não me surpreenderia se a Fiorentina jogasse a vaga pela janela, se surpreendesse. Eu acho que a Fiorentina ainda é favorita para essa eliminatória e para a Conference, mas o que a gente pode prever da Fiorentina? Nada. A não ser over 2,5 e ambos marcam. Aí você pode. Um over 2,5 é uma boa mesmo. Chegamos então na Lazio. A Lazio que foi eliminada na Liga dos Campeões depois de vencer o primeiro jogo contra o Bayern de Munique por 1-0. Eu não vou nem jogar muito sobre o jogo para vocês, não. Eu tenho uma análise que talvez seja muito superficial e muito reducionista, que o Immobile perde um gol quando está 0-0 que podia ter resolvido o confronto. E eu acho que o jogo fica muito condicionado a partir daquele gol perdido ali. Tem um desvio, não lembro agora se no Delite ou no Dyer, quem estiver vendo com a gente vai poder chegar a essa conclusão daqui a pouco, acho que foi no Delite, e aí ele acaba perdendo um pouquinho do tempo da bola, mas irmão, camisa 9, artilheiro, quem já for chuteira de ouro não pode perder um gol daquele em eliminatórias de Liga dos Campeões, e é assim que a gente vê a fase do Immobile, né? Serve para ilustrar bastante. A partir dali, o Bayern já não estava mal no jogo, o Bayern estava pressionando, o Bayern estava chutando bastante. Eu acho que aquele gol perdido ali só fez atiçar mais ainda o Bayern, e aí o Bayern, que tem muita essa expressão, o Bayern do rolo compressor, acordou de vez e acabou eliminando a Lazio. Então acho que foi um confronto que eu me lembro que quando a Lazio vence o primeiro jogo, o Nelson até fala que a Lazio poderia ter aproveitado a má fase do Bayern para tentar forçar um pouco mais, né? Que a Lazio se contentou. Para quem está assistindo com a gente agora, aí o gol perdido por Immobile que eu estava citando. Mas a Lazio se contenta com uma vitória por 1-0 no Olímpico, que poderia
ter sido um pouco maior, e aí na volta o Bayern, que diga-se, está em uma fase, né? O Tuchel muito mal no Bayern de Munique, mas o Bayern consegue, não vou dizer que sem muito esforço, mas o Bayern com uma pressão ali que nem foi das maiores, consegue fazer 3-0. Dito isso, vamos para um aspecto que foge do campo e bola, foge dessa eliminação. Nelson Oliveira, a torcida da Lazio, que viajou, não a torcida em sua totalidade, tá? Pelo amor de Deus, um grupo da torcida da Lazio que viaja para esse jogo na Alemanha, teve a pachorra de ir para uma cervejaria, que é a cervejaria onde o Hitler teve dá para dizer que foi um capítulo importante, né, do começo da criação do Partido Nazista e dos manifestos. A torcida da Lazio vai lá, tem cânticos nazistas, inclusive torcedores presos, não tenho mais informações, se você puder trazer, inclusive, traga. Mas isso serve para inflamar bastante uma opinião que muita gente tem, que toda a torcida da Lazio, que o clube, que é a Sociedade Esportiva da Lazio, é nazista, e só serve para reforçar essa ideia. Fala um pouco mais sobre isso, porque eu sei que não é. E quem acompanha o futebol um pouco mais, quem acompanha inclusive a sociedade italiana e a cultura italiana, sabe também. Mas explica um pouco mais que ser um idiota não é exclusividade desses torcedores da Lazio, né? Temos imbecis em outras torcidas também, né, Nelson? Não, a grande verdade é que ali só não se reuniram junto com aqueles organizados da Lazio. Eu acho que é bom a gente pontuar, de fato, que são torcidas organizadas, e algumas organizadas, né? Junto com aqueles organizados da Lazio, poderia ter organizados da Roma, poderia ter organizados da Inter, alguns grupos do Milan, alguns da Atalanta. Posso citar aqui dezenas de torcidas organizadas da Itália que têm, compartilham, comungam do ideal neofascista. E talvez eles só não estejam juntos lá porque eles torcem para times diferentes e aí talvez desse briga. Mas na parte política eles estão muito de acordo. E no fim das contas, acaba sendo muito fácil jogar isso para Lazio porque, enfim, parece que algumas pessoas hoje em dia estão muito nesse negócio de 8 ou 80, né? Tem que ser tudo muito fácil, não precisa muito pensar um pouquinho. Fica conveniente jogar tudo nas costas de um ou outro bode expiatório e tudo mais. Paixão pela enfim, generalização. Exatamente. Boa definição, cara. A questão é que, no caso da Lazio em específico, a Lazio tem uma torcida organizada que é muito mais forte do que as outras, que é a Irreducibile, que tem a extrema-direita, vários personagens de extrema-direita lá dentro, é ligada também à criminalidade romana. Então, enfim, toda vez que a gente fala desse assunto, eu cito 2 textos que a gente tem no nosso site do lado da Cautiopédia, um que é sobre a influência do fascismo no futebol italiano. Enfim, a gente fala nesse texto, é um texto grande, um texto bastante completo, de como desde antes de 1922, que é quando o Benito Mussolini ascende ao poder na Itália, já existe influência dessa ideologia nefasta no esporte. E, obviamente, quando chega ao poder, isso se multiplica. E um outro texto, depois que já falei de criminalidade, a gente tem um texto também sobre a influência da máfia dentro do futebol italiano. E máfia e extrema-direita, em grande parte, no futebol italiano, estão ligadas. Você tem, por exemplo, o Diabolik, que era o líder da torcida Irreducibile, era um cara ligado à criminalidade, inclusive foi preso diversas vezes, inclusive uma vez preso porque foi na casa de um amigo ver um jogo entre Lazio e Apoel pela Liga Europa. A polícia estava atrás dele, percebeu o mole que ele deu e ele foi preso assim. E depois ele acabou sendo assassinado numa questão de briga de criminosos também. Outro líder Inclusive, até para ressaltar com relação ao Diabolik, os Irreducibili, até por conta dessa questão da morte do Diabolik, como nome não existe mais. Agora virou uma coisa como se fosse outro CNPJ. Agora se chamam... Se você ver o nome Lazio Ultras, é uma torcida organizada. São os Irreducibili.
Não exatamente, ultras da Lazio, etc. Não exatamente. Foi uma forma que eles iam inventar. Isso, virou SAF, melhor termo. Mas nesse quesito foi uma forma que eles fizeram para se diferenciar do velho grupo em respeito ao velho colega de classe. E aí é isso. Praticamente todo líder de grande organizada da Itália, infelizmente é assim. Torcida organizada não deveria ser assim, mas na Itália é. Você tem líderes de organizadas da Inter que são ligados à criminalidade e à máfia, de torcida do Milan, que eles disputam espaços dentro do estádio para poder ter influência política. Você tem na Juventus a mesma coisa, na Atalanta, enfim, por aí vai. É uma coisa disseminada. E no fim das contas, isso tem a ver, essa questão de ter uma penetração de ideias nazifascistas nas torcidas italianas, isso é ligado com o fato de que a sociedade italiana jamais deu um fim a isso. Acabou o governo fascista com o fim da Segunda Guerra Mundial. O que a Itália fez? A Itália fez uma grande consulta nacional para acabar com a monarquia. A monarquia acabou. Eu juro que eu achei que você ia falar um grande acordo nacional. Mas vou chegar nessa parte, porque isso mais ou menos aconteceu. A monarquia foi abolida, como se a monarquia fosse o problema da sociedade italiana, e virou uma república. Mas vários e vários militantes do partido fascista, na época, eram empresariais, eram pessoas empresários, ricos, porque o fascismo não existia sem apoio econômico. Essas pessoas todas continuaram morando na Itália, e muitos deles acabaram fundando um partido novo, que era basicamente o Partido Fascista contra o CNPJ. Também virou SAF. O PNF virou SAF. Então, o partido continua a existir, e hoje o partido que está no poder na Itália é herdeiro desse mesmo partido que, em 1946, o Movimento Social Italiano, que era basicamente o Partido Fascista com outra roupagem, está aí no poder. É o herdeiro desse partido. Então, no fim das contas... Pode concluir. No fim das contas, nada disso mudou. E, mesmo assim, personagens daquela época... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu não falei do Napoli ainda, mas o Napoli, porque o Napoli, enfim, até pela questão de que Nápoles é uma cidade muito mal vista pelo norte, existe um pouco de resistência na torcida do Napoli. Porém, também existem muitos criminosos ligados à torcida organizada do Napoli, e não necessariamente de extrema direita, às vezes são até caras um pouco mais apolíticos, digamos assim. Mas o Napoli, por exemplo, o grande presidente da história do Napoli, até o Corrado Ferlaino, que foi o que levou o Maradona para lá, era um cara chamado Achille Lauro, que foi basicamente o cara que era dono de uma grande indústria naval e cedia, até por força, né, existia uma obrigação em tempos de guerra, toda a frota dele servia ao exército e à marinha do Mussolini. E ele era um cara que era extremamente popular na Itália dos anos 40 e 50, chegou a ser prefeito de Nápoles e tudo mais, era um cara ovacionado, um cara populista, ovacionado, e continuou por muito tempo tendo essa função. Então, aí, talvez que a gente comece a falar que todos os clubes, ou quase todos os grandes clubes e alguns pequenos, etc., têm essa relação com o fascismo, ou com ultras que têm ligação com esse ideal político, aí, de novo, pela paixão da generalização, as pessoas vão dizer, a Itália é fascista. A Itália não é fascista por si só, mas, obviamente, existe fascismo para... Aí você coloca aí o sinal sonoro e você entende o que eu estou querendo dizer. Tem bastante. Tem demais. Tem bastante. Aqui, infelizmente, no Brasil a gente também tem muito. Então, assim, não dá para ficar só apontando o dedo para os outros. Obviamente, quem tem que resolver esse problema na Itália são os italianos. Não, e se for apontar o dedo... Não estão resolvendo. E se for para apontar o dedo, também apontar para todo mundo que está fazendo, né? Porque, como a gente citou aqui no começo, existe uma generalização da Lazio, mas, como eu repito, tem idiota, tem imbecil nas outras torcidas, representando todos os clubes italianos, praticamente. Então, assim, não é questão de passar pano para Lazio. Acho que o fascista Laziale tem que apanhar sim, mas acho que os outros fascistas e os outros
neofascistas de outros clubes também. Eu só acho injustiça que a Lazio fique com essa pecha. Vamos bater em todo mundo. Eu acho que tem um motivo para... Eu acho que tem um motivo para a gente contextualizar o fato da Lazio ter essa pecha, digamos assim, sozinha, e, por exemplo, a Roma não ter, a Juventus não ter, a Atalanta não ter, a Inter, principalmente, não ter, Bolonha, Cagliari, e por aí vai. Eu acho que, assim... A Verona. Verona, então, nem se fala. É uma festa lá. Das grandes torcidas da Itália, só salvou um pouco nesse aspecto o Milan, porque ali na formação dos grupos da Curva Sud nos anos 60 houve uma certa separação do chamado tifo político com as questões de ultras e tudo mais. Mas, claro, com o tempo, sempre alguém quer reivindicar o seu espaço. E também, no caso do Napoli, tem uma questão que, normalmente, até a extrema-direita atualmente, quando conquista 2 dígitos de voto, já é uma coisa assim fantástica para a extrema-direita, porque normalmente não tem muito voto, é uma população mais apolítica e, consequentemente, o torcedor do Napoli, até por se sentir desprezado pela política, uma sensação de que a política não funciona para ele e para o sul da Itália, acaba ignorando muitas vezes essas questões. Mas no caso da Lazio, eu acredito que pegue mais, porque se você for a fundo, até os anos 70, anos 80, mais ou menos, paradoxalmente, tinha tantos grupos de esquerda quanto de direita na torcida. Ainda existe grupos de esquerda na Lazio. Tem movimentos como o Lazio Libertà, como o nosso companheiro Leonardo Bertozzi compartilha no Twitter. Vale conhecer o trabalho deles, que se posicionam diferentemente do pessoal do Lazio Ultras. Mas, por exemplo, até a década de 80, havia uma certa... Não participação da extrema-direita na Lazio. Você teve o fator da presidência do Giorgio Chinaglia, herói da Lazio de 74, campeã italiana, mas que teve lá suas coisas com políticos de extrema-direita no período, do movimento social italiano, se não me engano, que hoje deu no atual partido do governo, que a nossa querida Giorgia Meloni está. E eu acredito que, principalmente, com a queda da Lazio para a Série B, quase caiu para a Série C no campo, escapou por uma repescagem ali, e com a volta da Lazio na primeira divisão, esses grupos acabaram ganhando força nas arquibancadas, e é um fenômeno que você pode julgar comum na Espanha, na França, no leste europeu, que, de certa forma, e aí vale para todo mundo, como uma certa... Os grupos de esquerda e os grupos democráticos de centro, e até os liberais, de certa forma, desestimularam e não ligaram muito para o poder de massas que o futebol pode trazer. E com esse ignoramento, nem sei se existe essa palavra, mas que ignoraram o poder do futebol no meio dessa formação de cabeça, formação intelectual, quando todos descobriram, já era tarde demais. Aí você teve fenômenos como o de 92, quando Aaron Winter foi jogar na Lazio, foi o primeiro negro, holandês e judeu. Qual foi a recepção dos irredutíbili, que já estavam com seu espaço nas arquibancadas, sendo o primeiro negro laziale? House Winter, fora Winter. Então, de certa forma, isso no momento em que o futebol italiano estava se popularizando no mundo, estava se popularizando nas Américas, na própria Europa e Ásia, de certa forma, essa pecha pegou na Lazio mais do que nos outros. E, de certa forma, também não houve muito esforço, tanto da diretoria do Cragnotti, quanto até da diretoria do Lotito, que volta e meia briga com esses grupos, volta e meia faz as pazes e fica nessa situação aí de jogo de empurra,
não houve um grande esforço para você expulsar todo esse pessoal das arquibancadas. E quando eu falo de esforço, é um esforço assim similar ao que uma torcida amiga dos irredutíveis da Lazio sofreu, por exemplo. Os ultrasur do Real Madrid. Florentino praticamente baniu boa parte da turma dos ultrasur dos estádios. Não houve maneiras de continuar. Até tem que eles chamam de torcida animadora oficial, até meio patética, mas é melhor do que eu ter um monte de fascista no estádio. Pois bem, o Real Madrid quis enfrentar, o Barcelona com os bochos nós quis enfrentar. Na Itália não adianta você querer enfrentar se o clube não quer fazer força, o Ministério Público e a Justiça não querem fazer força, os políticos muito menos, afinal de contas, a turma que está nas arquibancadas no fim de semana pode encher teu comício no meio da semana, pode, de repente, vender suas ideias mais palpáveis e ajudar na eleição. Então, assim, falta interesse. Mas, ao mesmo tempo, é sempre tentador você pintar assim, a torcida da Lazio é toda fascista, a torcida de não sei quem. Eu, como torcedor do Napoli, eu poderia simplesmente jogar meu esquerdo-clubismo e dizer que todo mundo é fascista e o meu não é. Que eu poderia dizer e que eu tenho razão. Mas é correto? Não exatamente. Também. Não é correto nem como esquerdista, nem como assim, cidadão. E nem eu acho que é interessante a gente falar também. Claro. Aqui é Cautiopédia, mas também é importante falar que isso acontece em outros países, ali na Europa inteira, né? Tem Dinamo Zagreb, com torcidas ligadas ao fascismo, a Estrela Vermelha, a galera na Grécia também. Então, assim, muito longe. Ali, por exemplo, a Eintracht Frankfurt teve problemas, na França tem problemas com o Lyon, volta e meia tem na Inglaterra também, Portugal, às vezes a torcida do Vitória de Guimarães tem dessas. Então, assim, aqui na América do Sul também você pode aplicar esses problemas. Quando a gente fala, por exemplo, de argentinos na Libertadores, de às vezes peruanos, chilenos e etc., não é uma coisa assim generalizada. Claro, você tem cultura que merece ser combatida, você tem todo um processo que às vezes gente de esquerda cai em outros países, gente de esquerda, de centro, liberais, não exatamente os de extrema direita, gente que cai em discursos às vezes racistas, que cai em discursos de superioridade intelectual, de raça e de nacionalidade e de outras questões de gênero, sexualidade e por aí vai. Você tem outros aspectos também. É importante também. É claro, eu penso, por exemplo, que o Brasil tem a discussão mais avançada do que todo o resto do mundo. Muito mais avançada que o cinismo europeu, mais avançada que os vizinhos latino-americanos, norte-americanos, e a gente percebe isso. Só que, ao mesmo tempo, é importante deixar de vestir a capinha de santo. É importante tirar a capinha de santo. E tomar cuidado. E ver tudo, né? Não ver assim, ver o cenário completo. A gente vai se encaminhando aqui para a reta final. Não dá bala nesse povo. A gente vai se encaminhando para a reta final. Até falei que a gente ia falar sobre Pogba e tal. Vou fazer só um desabafo mesmo, até porque não tem muito o que falar, não. Porque o pessoal na internet é chato. Na verdade, o pessoal da internet, o pessoal que não é da internet, o pessoal é chato de uma forma geral, porque falaram agora que o Pogba é jogador de edição, né, de highlight. Galera, o Pogba teve 2 anos da carreira ali, se você forçar um pouco 3, que ele foi primeira prateleira demais, jogou muito. E aí cabe a cada um colocar o Pogba em um lugarzinho na sua memória, no seu coração. Se você gostou muito e acha que ele é da primeira prateleira, tudo bem. Se você não gostou tanto assim, ou se você não acompanhou e está querendo agora falar que ele é jogador de edição, tá tudo bem também, mas assim, não precisa falar que ele não jogou nada, ou não precisa falar que ele foi o melhor do mundo. Assim, pode até falar, mas também não precisa brigar, não precisa querer convencer os outros. Eu vou lembrar com muito carinho.
Eu, sinceramente, quando lembrar do Pogba, vou lembrar de temporadas, de gols, de dribles, de passes de primeiríssimo nível. E sei que ele não teve uma carreira, assim. Sei que é um recorte da carreira. E é por isso que o pessoal se aproveita e usa do oportunismo para falar, mas tá editado. Pô, se você pegar, é só Messi e Cristiano Ronaldo. Hoje em dia que você vai pegar um vídeo aí que vai ser de múltiplas temporadas. Então, assim, vamos abaixar a bolinha, vamos celebrar quando tiver um jogador que jogou, que o Pogba jogou por 2 ou 3 temporadas, quando tiver um jogador, fizeram ali uma comparação como o Ozil, que jogou 2 ou 3 temporadas, vamos celebrar, vamos lembrar com carinho. O futebol, a gente está carente assim, de grandes craques. Se o cara jogou só 2 ou 3 anos nesse nível aí, celebra, agradece e vai ser feliz. Para de ficar jogando suas frustrações na internet. E outra coisa, eu endosso tudo. Eu endosso tudo, mas assim, não vamos pesar tanto a mão, vamos ter expectativas reais sobre as pessoas, reais sobre o jogo e de gente real. Nem todo mundo é Messi e Cristiano Ronaldo. Vai jogar videogame, que é o cara que faz 10 gols no videogame, vai jogar videogame, deixa o futebol real para quem é real. Muito obrigado aí para todo mundo que acompanhou a gente, seja pelas mídias sonoras, auditivas, seja pelas mídias visuais. Um abração. Não tem destaque final hoje, falamos muito e o pessoal vai matar a gente, o pessoal da edição, tanto da Central 3 quanto do nosso futebol. Um abraço, arrivederci, tchau.